O nosso bate-papo já começou, seja bem-vindo, seja bem-vinda e hoje você não pode perder a nossa conversa aqui, porque vamos falar sobre mulheres. Olha só, você não vai acreditar. Há um grupo de mulheres que se dizem cristãs e que ainda assim defendem o aborto. Olha que loucura! Para conversar sobre esse assunto, essa polêmica, está comigo a cientista política Viviane Pettinelli. Nós vamos conversar sobre esse tema polêmico e você é meu convidado, você é minha convidada. Então não sai daí, pois o bate-papo já começou. E para participar do nosso bate-papo, você já sabe, mande o seu WhatsApp para 31 98402 9756, 31 98402 9756. Estou com o celular aqui nas mãos, nosso smartphone, e já estou entrando aqui no WhatsApp para receber a sua mensagem. Mande, por favor, sua mensagem, né, dizendo da sua opinião, né, sobre essa questão, né, mulheres cristãs pró-aborto. É um tema polêmico. E antes de começar a conversa com a Viviane, eu fiz questão de que a Viviane viesse, né, a professora Viviane, porque ela tem um trânsito muito importante nessa área, já chegou a ir em Brasília participar de comissões que trataram do aborto e eu, óbvio, vou fazer perguntas para ela nessa linha. Mas eu queria agradecer a várias pessoas que têm mandado mensagens para a gente. O Cristiano Santos tem mandado e-mails para a gente. Eu vou pedir depois à produção para colocar na tela o Facebook e o meu e-mail, né, que eu recebo essas sugestões de tema, sugestões de pauta. Você pode mandar para a gente, cassiomiranda.redesuper@gmail.com, cassiomiranda.redesuper@gmail.com e o nosso Facebook é Cássio Miranda, agora até me perdi, está na tela lá? O Cássio Miranda, facebook.com/cassiomiranda.redesuper. cassiomiranda.redesuper. Manda a sua sugestão, né, faça a sua interação com a gente aqui. E quero agradecer a duas pessoas que estão assistindo a gente agora. A primeira é lá do Mato Grosso, o pastor Valdemiro, o nome dele é difícil, pastor Valdemiro, começa com K o segundo nome, mas é da cidade de Colíder, no Mato Grosso, pastor Valdemiro. Ontem conversei com ele pela internet, pelo WhatsApp, e eu falei que eu ia mandar um grande abraço para o pastor Valdemiro, que trabalhou um tempo em Rondônia, agora está no lindo estado do Mato Grosso, na cidade de Colíder. Pastor Valdemiro, ontem, inclusive, à noite, eu entrei na internet para ver a cidade de Colíder, né, uma cidade aí, 30 e tantos mil habitantes, não é isso? Uma cidade muito linda, parece que o Jaime Kemp esteve aí com vocês outro dia, muito legal. E também quero mandar um outro abraço para alguém agora de Rondônia mesmo, que é a Noemi, que é lá da cidade de Costa Marques, né, em Rondônia, e a Noemi falou que está assistindo o programa, que ia receber um abraço, não só para a Noemi, viu, Noemi? Mas para todos aí da Missão Luz do Guaporé, o pessoal da Missão Luz do Guaporé, aí de Rondônia. Para quem não conhece o estado de Rondônia, estado lindo, estado muito cristão, muito evangélico, muitos missionários, um beijo a todos aí, né, cristãos evangélicos do nosso lindo estado de Rondônia. Beijos e abraços mandados. Quer mandar beijo, Viviane? Não, né? Agora não preparou, não, né? Tem beijinho para já, não? É, para todos os telespectadores, né? Isso! Assim, sendo justa. Aí você não faz asepsia de pessoas, como diz. Já viu o pessoal falar assim, você não pode fazer asepsia de pessoas? Asepsia pode fazer, sim, porque é limpar as pessoas, não pode fazer acepção, né? Acepção nunca. Olha, Viviane, me conta aqui, me faz lembrar, né? Para quem não sabe, né? Quando você foi em Brasília, eu lembro que eu achei muito interessante que você foi falar sobre essa questão do aborto, mas você fez uma abordagem bem alternativa. Você trabalhou com estatística, mostrando o perigo do aborto, de uma perspectiva econômica, política. Explica para a gente como é que foi. Foi isso mesmo, Cássio. A minha participação foi em 2015, numa audiência pública no Senado Federal. E lá no Senado existe uma sugestão de lei, ainda em tramitação, para a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, né? Até o 3º mês de gestação. Uhum. Esse aborto seria voluntário, né? Provocado pela própria mãe em uma situação de gravidez indesejada e seria financiado, arcado pelo SUS. Uhum. Né?
E ali, naquela audiência pública, eu abordei justamente quais seriam os impactos dessa legalização em termos socioeconômicos. Primeiro, em termos demográficos. Por quê? Porque sabe-se, pelas experiências internacionais, que a legalização do aborto, ela impacta diretamente a taxa de fecundidade de uma nação. As mães, elas optam pelo aborto como um método contraceptivo. Que loucura. Então, uma vez que falhou aquele método e o aborto é legalizado, eu uso do aborto para, então, interromper a gravidez inesperada. Como se fosse um processo natural, né? Exatamente. Deu errado, eu interrompo, né? E aí o que acontece? Ao impactar negativamente a taxa de fecundidade, há um desequilíbrio na taxa de crescimento do país, né? Porque demograficamente nasce menos crianças e num momento de envelhecimento populacional, cada vez mais a população vai ficando mais envelhecida e há menos pessoas para sustentar essa população no mercado de trabalho. Sim, né? A questão da Previdência. A questão da Previdência, exatamente. Então, lá no Senado, eu abordei tanto quais seriam os custos para o SUS, custos de curto e médio prazo para sustentar o aborto legal no Brasil, como também os impactos no mercado de trabalho e na Previdência Social a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Porque já há um decréscimo no número de filhos por casal importante, né? Sim, o Brasil, inclusive, vive um momento que é ímpar e único numa história de uma nação que chama bônus demográfico. Ou seja, nós vivemos um período em que hoje a população em idade ativa, que é o que nós chamamos de PIA, ela consegue sustentar muito bem tanto o número de crianças que nascem, que são dependentes, como o número de idosos também fora do mercado de trabalho. E esse é o momento para a literatura que o país precisa investir cada vez mais em produtividade, em capacitação técnica, profissional, para que, ao fechar essa janela de oportunidade, o país ele atinja um crescimento e um desenvolvimento socioeconômico sustentável e alta qualidade de vida. Então, qualquer tipo de impacto nesse momento, nessa oportunidade do Brasil, seria catastrófico para a nossa nação. Na sua interpretação, que você é uma cientista política, o aborto no Brasil, ele é permitido em casos excepcionais. Sim. Mas, se fosse legalizado, esse número aumentaria muito, assim? O que nós temos pelas experiências internacionais, todas as vezes que o aborto é descriminalizado, legalizado ou despenalizado, ou seja, ele se torna permitido em alguma das hipóteses, o número cresce assustadoramente. Então, todos os países que passaram por esse processo de legalização tiveram os seus dados aumentados. Justamente pelo que eu falei, a mulher numa situação de gravidez indesejada, ela opta pelo aborto sem pensar duas vezes, porque é legal. Sem medo, inclusive. Sem medo, né? Então, hoje no Brasil, a grande mídia vai divulgar alguns números que são exorbitantes, mas vou usá-los, por exemplo. Dizem que aproximadamente 1 milhão de mulheres abortam voluntariamente no país por ano. Supondo que isso seja verdade, o que não é, mas supondo. Se nós começássemos com esse número, né, agora, nesse momento, e o aborto fosse legalizado, a tendência é que em 5, 10 anos nós chegaríamos a 1,5 milhão, mais ou menos, dado o que a gente observa nos outros países onde isso foi, aconteceu. Né? Ou seja, se nós tivermos aproximadamente 1,5 milhão de abortos no país em poucos anos, nós teríamos um custo para o SUS aí de aproximadamente 2 a 3% do seu orçamento. Meu Deus! É algo absurdo. Para a gente ter uma ideia, o programa Cegonha, que é o programa que trata da saúde da mulher grávida no Brasil, ele gasta hoje do Fundo Nacional de Saúde 0,2%. É o que ele representa. E aí? Ou seja, nós estaríamos falando de 10 vezes mais o custo para que o aborto seja feito pelo Sistema Único de Saúde. É algo estarrecedor. Agora, eu tenho que puxar, óbvio, para a área política, porque é sua praia, né? Sim. Mas me parece que é uma pauta dos progressistas, dos partidos
liberais não da perspectiva econômica, mas da perspectiva comportamental. Os partidos de esquerda. Agora, o que eu não entendo, Viviane, eu queria que você, não sei se você tem uma explicação para isso, que são exatamente esses partidos progressistas, partidos de esquerda, que criticam, por exemplo, os que defendem aborto, quer dizer, eles defendem a interrupção da gravidez, a morte de um bebê que não pode se defender ali. Mas são esses partidos, por exemplo, que procuram de toda forma proteger as crianças, por exemplo, dos abusos. Eu estou sendo, estou colocando aspas na minha fala, né? Dos abusos paternos e maternos. Porque qualquer correção, qualquer limitação que os pais fazem hoje já é considerado violência contra a criança. Sim. Não é um paradoxo isso? Eles não protegem a criança quando ela está no ventre da mãe, saiu do ventre da mãe, pronto, o pai não pode mais nem tocar. Nem tocar. Eu acredito que o argumento que explique é uma compreensão desses defensores de que a mulher, ela é dona do próprio bebê, uma vez que ele está sendo gerado dentro do seu corpo. E aí é como se o bebê, ele tivesse o mesmo corpo que a mulher. Sim. E, portanto, a mulher seria uma extensão do corpo da mulher, e aí a mulher usaria, né, do seu direito de escolha sobre aquele próprio corpo, entre aspas, que na verdade não é, mas ela poderia exercer esse direito de escolha para tirar a vida de algo que seria sua extensão, né? E é justamente esse argumento que nós combatemos ferozmente, porque, na verdade, a ciência já mostra por diversas experiências que o bebê, ele consegue se desenvolver mesmo fora do ventre da mãe, né? Se aquelas condições forem asseguradas. Então, nós temos muitas experiências aí, vídeos no YouTube, se o telespectador quiser acessar, que mostram crianças que precisaram sair do ventre ou por morte materna, né, ou qualquer outra circunstância, e foram colocados em incubadoras com aquele ambiente uterino ali sendo replicado e sobreviveram, se desenvolveram normalmente. Então, o corpo da mulher é um, o corpo do bebê é outro. E por isso ela não tem direito sobre este outro corpo, mesmo que esteja dentro dela. Agora, a tese que foi muito divulgada, Meu Corpo, Minhas Leis, ela é parcialmente verdadeira. Não, ela é totalmente verdadeira numa perspectiva humanista, né? Só que o corpo do bebê, né, não é propriedade da mãe, né? Eu acho que é isso que você está dizendo, né? Exatamente. Ela é completamente válida tanto para a mulher grávida quanto para o bebê em gestação. O bebê também tem, né, o seu corpo e tem o seu direito ali de viver e de escolher viver assim como a mãe. A diferença é que o bebê precisa de gente para lutar por ele. Exatamente, né? E por isso que nós estamos aqui. É interessante porque o movimento anti-aborto é uma marca muito forte do cristianismo. E é essa a pauta da gente hoje. Sim. Porque eu pedi para a gente fazer esse programa, porque você me disse que um grupo de mulheres cristãs está defendendo aborto. Eu fiquei assim chocado. Agora, graças a Deus ainda tem grupos que lutam contra, né? Desse grupo você faz parte, eu faço parte, mas também em outros países. Eu queria colocar, se a produção colocasse aí na tela, uma matéria que hoje está na web, nas redes sociais, não rede social, é uma matéria de notícia, né, do guia-me.com. Cristãos podem ser proibidos de orar em frente à clínica de aborto na Inglaterra. Está ali até uma imagem, Viviane, em Londres, de um grupo de cristãos orando, porque isso é muito comum nos Estados Unidos e no Reino Unido, especialmente na Inglaterra, de grupos cristãos que vão fazer suas orações em frente às clínicas. Eles poderiam orar em qualquer lugar, mas a questão do posicionamento ali é representativa, né? Para mostrar assim, nós estamos marcando posição. Agora vão ser proibidos, já pensou isso? Exatamente. Aí é uma interferência do Estado já, né, na liberdade de crença, né, na liberdade de reunião. E aí a gente teria que observar qual a lei da Inglaterra, mas acredito que o Common Law, que não é uma lei escrita na Inglaterra, deve, por costume, assegurar essa liberdade, porque a Inglaterra é um país cristão, né? Ou, né, pelo menos o seu fundamento ainda é cristão. Né? E assim, a pergunta eles estão interferindo no ambiente. Eu estou brigando com ponto hoje, eu vou tirar o ponto, porque eu estou brigando com ponto. Eles estão interferindo no ambiente, porque até fazendo eu não perco a chance
Eu estou chocado com Curitiba, o que está acontecendo em Curitiba. Porque eu estou falando de manifestação. Esses cristãos estão se manifestando na Inglaterra. Sim. Eu espero que eles não estejam bloqueando rua, não estejam atrapalhando. Eles estão fazendo oração, tudo bem. Né? Mas sem atrapalhar a ordem. Sem megafone e tudo. Você viu o que está acontecendo em Curitiba? O negócio está feio lá. Sim. Na verdade, pode ser que haja ali na Inglaterra uma interferência indireta, né, no mundo espiritual, ou seja, as mulheres estão deixando de chegar até a clínica, né, porque Deus está interferindo no processo. Mas eu não acredito que eles estejam impedindo as mulheres, por exemplo, de entrar na clínica. Sim, ou né, fechando o acesso, etc. Eu não acredito que seja isso. Mas um embate político, ideológico, como nós estamos vendo em Curitiba mesmo. Mas eu quero. Você não vai correr da minha pergunta. Porque é o seguinte, eu tenho visto vídeo. Ontem à noite eu fiquei assustado. Sim. Eu sei que a pauta não é essa, mas não tem, a gente está batendo papo. O papo tem isso, né? Você viu que estão usando crianças, inclusive, os manifestantes, como escudo humano? Gente, isso é um absurdo, pelo amor de Deus. Não pode não, né? Na verdade, chegamos a um processo hoje de idolatria tão forte, né, Cássio, que não há limites mais, inclusive, para ações que são possibilitadas pela lei, né? E as pessoas ultrapassaram, inclusive, a coerência. É um absurdo. Né? Assim, você viu que eles estão querendo mudar o Lula, né? Transferir de Curitiba. Parece que são os policiais federais, a Polícia Federal que está pedindo isso, né? Sim, porque chega um processo tão insustentável, né? Que a própria polícia começa a abrir mão, o que não pode acontecer também. Né? Como força máxima do Estado, né? Como poder de força assegurado exclusivamente ao Estado, ela tem que se impor ali de todas as formas que seja necessária, né? Nós não podemos também ver a polícia recuando, porque os manifestantes estão usando crianças, ou estão chorando, ou estão soltando foguete, avançando, né? Senão o nosso país vai ser completamente tomado por qualquer facção que seja, né? Independente de ser de direita, de esquerda, de centro, né? Nós não podemos deixar. Pensando, por exemplo, nas manifestações contra o aborto, são manifestações, a gente não vê muito isso aqui no Brasil, né? Assim, nas ruas, as pessoas, né? O Brasil ainda é um país majoritariamente pró-vida, né? Então, qualquer pesquisa que aconteça e seja desenvolvida mostra que os brasileiros são pró-vida, inclusive em situações delicadas, mais polêmicas. Então, parece que para o brasileiro não é um tema em discussão, mas na verdade é sim, essa que é né? a questão. Dentro das casas legislativas e hoje, sobretudo no judiciário, né, no STF, todas as causas relacionadas a aborto têm sido levadas ao STF, porque a nossa Constituição, ela assegura o direito à vida, mas ela não diz quando ele começa. Então, todo o debate vai em torno disso, né? Mas começa na concepção mesmo? Não começa na concepção? Vida, né? Quando é vida? E tem um detalhe, Viviane, que a gente está nesse embate STF e realmente, assim, hoje em dia a gente sabe quase o nome de todos os 11 ministros. Né? Antigamente não se falava disso. Mas esses 11 ministros, há uma discussão interessante que esses ministros, por exemplo, o ministro Barroso, que está muito aí nessa... Na evidência. Né? Em evidência, porque está discordando do Gilmar Mendes e tudo. O ministro Barroso, e eu tenho admirado alguns posicionamentos dele, mas, por exemplo, ele é progressista, né? Então, assim, essas pautas com relação ao aborto, com relação a drogas, casamento homoafetivo, né? Esses ministros que foram escolhidos no governo Lula e Dilma, todos esses do Supremo, todos eles são progressistas, não são? Sim, e esse é o perigo, né? Na verdade, todo o movimento pró-vida no Brasil, né? E aí... sem qualquer tipo de denominação ou partidarismo, mas todo o movimento pró-vida tem essa preocupação justamente por isso, porque nós temos hoje uma maioria de ministros que tem esta visão não só progressista, mas relativista, em todos os sentidos, né? Então, a vida é relativa, a Constituição é relativa, tudo é relativo, né? Então, toda interpretação está passível de ser, né, reconstruída, reorientada. A decisão de 2016 sobre segunda instância já está sendo revista, quer dizer, não tem um ano e meio. Exatamente. Isso cria realmente um clima de insegurança jurídica enorme, né? Enorme, porque você fica assim, meu Deus, por quanto tempo que vale a lei? Exatamente. E há uma interferência, né? Porque
o STF, claro, ele tem que assegurar a constitucionalidade da lei, mas não refazer uma lei, né? Não legislar, né? Exatamente. Viviane, eu queria que a gente... Nossa, está chegando muita pergunta. Muito obrigado a vocês que estão mandando aqui o WhatsApp para a gente. E logo eu vou ler. Mas eu queria deixar aqui na tela uma pergunta para a Viviane responder depois do intervalo, tá? Sim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.